Bom, pessoal, eu desenhei aqui o Akami e o Pelúcio, mas no fim eu acabei escolhendo o Pelúcio como referência para fazer o meu toy art. Então eu comecei a desenvolver embaixo vários desenhos, assim, no estilo que eu gostaria de deixá-lo, que era numa pegada mais street, hip hop, urbano. Só que no fim eu tive uma ideia, eu queria fazer a junção dele com outro personagem que tem muito a ver com as características do Pelúcio. O Pelúcio gosta de dinheiro, né? Já não dá pra disfarçar que ele é um personagem que gosta. Então eu decidi colocá-lo vestido de um outro personagem que gosta muito de dinheiro. Eu achei legal fazer essa junção. Depois que eu decidi juntar ele com o Tio Patinhas, eu fiz o model sheet. E eu vou mostrar pra vocês como ficou. É onde eu defino a posição, perfil e frente, a altura dele. A peça terá 10 centímetros. E aqui eu coloquei os detalhes que eu queria visualizar. Embora o personagem, a peça em si, o toy, vá ter roupa, eu tenho que ver como é que é a estrutura física dele. E aqui eu coloquei as medidas. Ele vai ter 10 centímetros de altura e entre 8 e 7 de largura. Eu sempre penso muito numa peça que ela tenha uma estrutura mais lisa, né? Para que eu possa dar o acabamento. A única parte que eu realmente decidi colocar volumes e... não é nem volume, como é que eu posso te dizer, detalhes, é essa parte da cabeça onde vai ter as penas definidas. E na boa parte vai ser todo liso. Vai facilitar bastante na hora de dar o acabamento com a lixa e vai permitir que eu tenha uma pintura melhor. Então eu comecei a detalhar as roupas. Essa é a base da referência. O que eu achei interessante foi trabalhar isso, Tio Patinhas. Essa ideia, ela veio quando eu pensei muito nas características do Pelúcio. O Pelúcio é um personagem, né, um animalzinho, que ele tem fascínio por ouro. Então eu quis juntar as duas ideias, colocar o Pelúcio vestido de Tio Patinhas. Eu acho que é uma ideia bem interessante, é diferente fazer essa fusão. Já que quando a gente brinca com toy art, a gente pode fazer essas coisas, né? Eu acho que para mim o que é mais interessante no toy arts é poder transformar, fundir, criar dessa forma. A ideia do brinquedo ser criativo e ter essa licença artística que a gente pode estar colocando é o que floresce a criatividade. Então vamos lá. Vou finalizar a roupa e com um lápis de cor mesmo vou estar colocando as cores. É interessante que eu use esse caderno, pois já tem algumas medidas, né, que permite que eu faça umas linhas mais precisas. Mas você pode também estar fazendo com uma régua. Então, pessoal, passamos para uma outra etapa, que é a etapa da estrutura. Para se fazer uma peça em polymer clay, é necessário que ela tenha uma estrutura interna. O polymer clay não se dá para trabalhar com ele de forma maciça, pois na hora de assar podemos ter problemas com relação à queima. Então, colocamos sempre, normalmente, é bom usar o papel alumínio. A gente trabalha com papel alumínio para poder criar, porque ele é muito mais fácil para modelar. É possível atingir certos resultados com papel alumínio somente com a mão, pressionando dessa forma aí. Então eu vou utilizando como referência o desenho para manter a medida. Eu não ultrapasso o tamanho, deixando 2 milímetros a 1 centímetro no máximo de distância, para que quando eu for colocar a massa, né, e enxertando os detalhes, ele não ultrapasse ao tamanho da estrutura. Então, com a ajuda da fita crepe, eu fui segurando os pedaços extras do papel laminado e também usei um arame galvanizado para poder fazer os braços e o papel laminado para poder preencher. Também fiz a bengala com arame galvanizado. Para a blocagem da peça, é interessante utilizar a massa de cor pele média da PV Clay. Antes de tudo, você precisa solvar ela porque ela é um pouco dura. Então, o processo inicial, utilizando a lâmina da PV Clay, eu vou cortando os pequenos pedacinhos até ela ficar bem miudinha, tornando uma farofa, né? Parece uns farelos. E desses farelos, eu vou começar a solvar. Eu vou fazer aqui com a mão para você ver como é que é interessante, como é que funciona. Com o calor da minha própria mão, eu vou obtendo esse resultado com ela. Tá vendo? Você pode fazer isso em pequenos pedaços ou trabalhar com o rolo da PV Clay, que é como eu vou fazer agora. Temos também a máquina de macarrão, né? Mas inicialmente, para começar, vamos vamos fazer dessa forma aqui. Com o rolo eu vou trabalhando, isso é um negócio que tem que ter paciência, ela é um pouco dura, e o rolo da PV Clay, por ele ser desse material bem resistente que é o inox, permite que a gente possa botar bastante força e ir trabalhando.
Quando ela começa a se tornar mais unida, é possível trabalhar com a mão e ir aquecendo os pedaços. E isso é um processo que você sempre vai estar fazendo. Assim que você abrir a embalagem da massa de Polymer Clay, da PV Clay, você vai trabalhar dessa forma. Você sempre vai estar sovando ela para que ela venha se tornar mais maleável. Caso fique muito dura, você pode associar ela com o óleo da Johnson ou o próprio gel da PV Clay. Aí eu já ia esquecendo, existe o amaciante da PV Clay. O amaciante da PV Clay, ele é maravilhoso, ele tem uma função de deixar a peça mais maleável sem fazer com que ela fique muito melequenta, que é o que acontece com o óleo Johnson, entendeu? E ela tem um tom claro, translúcido, fazendo com que a peça ela não venha perder a sua cor. Claro que se você vir exagerar, ela pode sim se tornar um pouco mais clareada, no caso, mais leve o tom. E o amaciante, além de servir como amaciante de massa, ele pode também ajudar a reduzir a intensidade de algumas cores.